Olá, chegou a sexta-feira, dia 16 de março e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa e hoje vamos juntos aprender mais sobre direito do consumidor, é o tema desta edição do programa. E antes de mais nada, quero lembrar você que está em casa que é sempre muito bom contar com sua companhia, com seu carinho e também com a sua audiência. E ainda hoje aqui no nosso programa vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia para você participar respondendo aqui a nossa pergunta e também você terá a oportunidade de mandar a sua dúvida através da linha interativa. Fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E você que está em casa já passou por alguma situação em que se sentiu lesado ao pagar uma conta e receber outro produto, pagar por um produto e receber outro? E aquela famosa compra, de R$ 1,99 que nunca voltou o troco de 1 centavo quando você fez o pagamento ali com R$ 12. Olha só, em casos como esses, o consumidor ele está protegido. Uma série de leis, resoluções e artigos do Código de Defesa do Consumidor, do Banco Central e também de agências reguladoras garantem direitos a quem se sentiu prejudicado em uma relação de consumo. É bem provável que você não saiba quais são todos os seus direitos enquanto consumidor. Isso é normal, não se sinta culpado. Para nos ajudar a entender muito mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Everton Kleber Carvalho. Ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Pernambuco. Também vai nos ajudar a tirar as suas dúvidas sobre o tema, o Dr. Leandro Levi. Ele é advogado com especialização em defesa do consumidor. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos assistir uma reportagem que mostra que ter precaução é sempre uma atitude que irá evitar diversos problemas, principalmente quando se fala sobre a contratação de empréstimos. Confira! O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito oferecida por grande parte das financeiras para aposentados, pensionistas, servidores públicos ou idosos e deficientes que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, oferecido pelo governo federal. Apesar disso, qualquer pessoa pode recorrer a esse tipo de empréstimo, totalmente legalizado no país por lei federal. O consumidor tem que ficar atento para, no momento da contratação, observar os juros, que eles tendem a ter um percentual de juros menores. Ele faz uma pesquisa em várias instituições financeiras, procura que ele tenha conta corrente, que ele já seja cliente, mas ele pode fazer a pesquisa em outras instituições. E não pode estar atrelado a esse empréstimo consignado tarifas administrativas, porque ele já tem essa finalidade de ser menor, de facilitar esse crédito para o consumidor. Uma pesquisa realizada em setembro do ano passado revelou que a maioria das pessoas pede empréstimo para pagar uma dívida maior. E, em segundo lugar, estão aqueles que recorrem ao crédito para pagar despesas médicas. Foi o que aconteceu com o seu Bruno quando a mulher dele adoeceu. Já são 23 anos pagando o consignado. Isso aí é um ciclo vicioso que o governo federal, estadual e municipal criaram. O senhor tomou alguns cuidados na hora de fazer o seu empréstimo consignado ou o senhor não pesquisou tanto? O que foi que o senhor fez para poder... Foi de emergência mesmo, nada mais. Aí pela rapidez o senhor terminou? Foi. Nem pesquisou muito. E aí o resultado está pagando até hoje? Até hoje. Para evitar complicações como a de seu Bruno, nada de pressa na hora de fechar contrato. E olhos bem abertos. Ele pode inicialmente fazer uma pesquisa prévia, como eu já tinha dito, naquele cliente em outras instituições financeiras, avaliar em sites do Banco, no site, na verdade, do Banco Central, quanto é que as instituições financeiras estão estipulando para esses juros de financiamento, exigir no ato da contratação uma cópia desse contrato, para que ele tenha noção do custo efetivo total desse empréstimo, as parcelas que ele vai pagar, a quantidade que ele vai pagar e os encargos que incidem nesse parcelamento. Procura não fornecer dados pessoais, nem informações de aposentadoria, pensionista para terceiros. Tem muito cuidado quanto a isso.
não estipular contratações em nome de terceiro, comprometendo a sua renda, com a garantia de que esse terceiro vai pagar, que isso é muito comum, especialmente para os aposentados. Ainda de acordo com a ADECOM, algumas práticas são muito comuns em relação aos bancos e financeiras. Entre elas, cobrar por serviços que não foram contratados, ou se não, debitar valores a mais nas parcelas direto na folha de pagamento, ou não disponibilizar o contrato quando ele for pedido pelo cliente. Mas é importante saber que tudo isso pode ser denunciado aos órgãos de defesa do consumidor. Ele pode ligar aqui para a ADECOM, o nosso telefone é o 3222-6066. Também pode telefonar para outros órgãos, o PROCON, a Delegacia do Consumidor, para orientação. Todos esses órgãos de defesa do consumidor estão à disposição. Pois bem, estamos também aqui no nosso programa dispostos a ajudar você que está em casa, que se sente lesado em alguma relação de consumo. Daqui a pouquinho vamos trazer informações importantíssimas para você ficar muito bem informado sobre o tema. Mas a partir de agora, a gente abre o espaço do programa para você participar, para você interagir. Vamos lançar a partir deste momento a nossa enquete. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando, e a pergunta de hoje é a seguinte. Olha só a enquete do dia. Você exige seus direitos de consumidor? Você tem esse hábito de exigir os seus direitos enquanto consumidor? Sim ou não? Liga pra gente para responder no 3424-1547. É a nossa linha interativa. Ela está disponível a partir deste momento para você ligar, responder aqui a nossa pergunta e também mandar sua dúvida sobre o tema. Você tem acesso à internet? Então, entra na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet disponível para você acessar, deixar seu depoimento sobre o tema, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Olha só, seu WhatsApp está funcionando hoje? Manda pra gente sua dúvida, 991774828, 991774828. Acessa, deixa aí sua pergunta. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E se você que está em casa se sentir lesado em alguma relação de consumo, é muito importante que você procure o PROCON, por exemplo. Para abrir uma reclamação, o consumidor ele deve apenas comparecer a uma unidade do PROCON com carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. É preciso levar também documentos que possam comprovar essa reclamação. Os documentos, por exemplo, nota fiscal, ordem de serviço, fatura, comprovante de pagamento, o contrato, entre outros documentos. Só no mês passado, o PROCON estadual ele atendeu quase 2.000 pessoas que registraram muitas reclamações. Dentre as que se destacaram contra empresas de telefonia, bancos e também contra a Compesa. Então vamos aprender mais sobre o tema? Deixa eu dar aqui boas-vindas aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los no nosso programa, Dr. Everton Kleber Carvalho. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar esclarecendo algumas questões de direito do consumidor. Também queria dar boas-vindas aqui ao Leandro Levi, ele que é advogado, né, com especialização em defesa do consumidor. Leandro, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos. E a gente vem para fechar essa semana, né, a semana comemorativa, né? Ontem foi o Dia Mundial do Consumidor e a gente encerra a semana falando desse tema tão importante. A gente, quando lembra em direito do consumidor, a gente percebe que muitas pessoas ainda deixam passar alguns direitos básicos enquanto consumidor. Os consumidores precisam de quê para ficarem mais conscientes em relação aos seus direitos, doutor Everton? Como é que você avalia no âmbito local aqui, né, em Pernambuco? Os consumidores eles estão mais exigentes enquanto os seus direitos ou ainda não? Precisam de muita informação? O objetivo hoje é realmente aumentar essa informação para o consumidor. Nem tudo que é posto aí no mercado, ele tem normas bem claras. E essa é a maior dificuldade do consumidor na atualidade. A interpretação dessas normas ou a extensão efetiva dessas normas no dia a dia deles. Então eles pensam que estão contratando uma coisa quando na realidade é outra. E nem sempre a forma de solução buscada pelos consumidores hoje, e que muitas vezes vai direto para juízo, é a melhor forma de defesa. A gente sempre recomenda, inclusive essa recomendação sua, de procurar os PROCONs, o órgão de defesa do consumidor, de forma administrativa inicialmente, para que daí por diante, se ele não conseguir resolver o problema, ele possa ter prova suficiente para instruir o processo dele na via judicial.
todas as empresas, elas têm por obrigação disponibilizarem o Código de Defesa do Consumidor para ampliar, né, e dar acesso a esse consumidor a saber os direitos que ele tem? Tem uma norma, né, que obriga a isso? Sim, o Código do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, expressamente exige que cada estabelecimento comercial ele disponibilize ao consumidor um exemplar do código para que, se necessário, em caso de dúvida, o consumidor possa fazer uma consulta desse código lá. Isso também faz parte da pedida do código de trazer acesso à informação ao consumidor, que é o mais frágil na relação que a lei está ocorrendo. Uhum. Por ser o mais frágil, né? Ele se sente às vezes intimidado, doutor, e por isso que às vezes deixa de procurar os seus direitos? Na realidade não deveria, né? Porque a legislação ela vem exatamente para protegê-lo. Então ele deveria se sentir empoderado diante da legislação que temos, que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é um dos melhores que tem no mundo, em termos de instrução, em termos de conteúdo nele normativo. Então ele deveria se sentir empoderado e buscar os meios de proteção, que são os meios os órgãos de defesa do consumidor, para que se faça valer esses direitos, caso sejam feridos. A gente falou, né, da importância de procurar o PROCON, né, um dos órgãos que auxiliam esses consumidores, e a gente falou uma documentação necessária e falamos também de alguns documentos que possam comprovar aquela reclamação, né? Ele precisa levar ou nota fiscal, mas se a nota fiscal ele não pegou, então não tirou uma cópia e apagou, como é que ele vai comprovar que ele adquiriu aquele produto? Ele tem como ir na loja, exigir uma segunda via? Como é que a gente orienta esses consumidores? Porque às vezes algumas notas, né, com o passar do tempo, elas apagam ali. Nós sempre aconselhamos que o consumidor tenha o cuidado, principalmente, de xerocar esses documentos que facilmente se perde a informação que está ali contida. Ele também pode procurar uma segunda via com a loja, com o atendimento da loja, ou então através de, por exemplo, fatura de cartão de crédito que comprove a compra realizada naquele estabelecimento, através de outros mecanismos que possam comprovar que aquela relação de consumo existiu. Agora, de fato, o direito exige que haja a comprovação. A gente tem a informação, né, das empresas mais reclamadas que o PROCON ele sempre divulga. A telefonia está ali em primeiro lugar, após isso vem alguns bancos, né, que são bem reclamados, depois a própria Compesa. Quando a empresa que essa pessoa quer comprar um serviço, né, adquirir um serviço, não está nessa lista, mas também ela pode ser bem uma má prestadora de serviço, por exemplo. Como é que o consumidor ele procura, né, informações sobre a empresa? A internet pode entrar com um instrumento para oferecer ali mais, né, informação para esse consumidor? Se não está entre as 3 mais reclamadas do PROCON estadual, tem como buscar alguma informação em outra ferramenta, doutor? Internet, por exemplo, é confiável? Tem sim. A internet, dependendo do site que você vai consultar, existem boas informações sobre as empresas. Geralmente a gente recomenda que, principalmente nas compras virtuais, que se faça uma boa pesquisa sobre a empresa, a idoneidade dela e também com relação ao cumprimento da obrigação, que seria, por exemplo, a entrega do produto no tempo hábil, no tempo contratado, se não teve problema, por exemplo, de troca, com relação a direito de arrependimento. Tudo isso hoje faz parte de ferramentas que constam na internet, dando esse parâmetro. E essa lista que você colocou, ela é uma lista anual, que é divulgada pelos PROCONs, no sentido de dar as maiores reclamadas. Porém, essa preocupação que você falou já é motivo de estudo nosso, até pela OAB, no sentido da gente regionalizar essas listas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para que o consumidor local ele também tenha noção de quais são aquelas empresas que são mais demandadas dentro daquela universalidade daquele município dele. E isso é uma ferramenta que nós estamos buscando para que melhore essa atuação, melhore essa pesquisa para o consumidor e ele não tenha problema com aquelas empresas locais. Porque às vezes essas empresas, né, todo ano, às vezes todo mês, né, o PROCON divulga essa lista e a gente vê que as empresas às vezes se repetem, né, mês a mês, mesmo empresa está ali no ranking, um ranking negativo. E por que elas permanecem tanto tempo nesse ranking, né, de empresas mais reclamadas? Não existe ali uma cobrança maior para que aqueles problemas que foram reclamados eles sejam solucionados? Como é que a gente analisa isso, né? Porque vez ou outra a gente acessa, está lá uma empresa de telefonia, a Compesa também é bem recorrente nesse tipo de reclamação. Não existe uma punição para essas empresas para que elas se preocupem em sair desse ranking? De fato, o PROCON ele tem poder de polícia, que é justamente
a possibilidade de punir através de multas as empresas que não solucionam seus problemas quando coagidas a fazê-lo. Agora, em relação a estar nesse ranking, o PROCON ele não pode aferir multas só pelo fato das reclamações serem recorrentes. O que cabe ao consumidor é sempre visualizar essas listas e tentar fugir dessas empresas para que elas percebam a queda na procura e tentem melhorar o seu serviço. Inclusive, sobre esse assunto, a título de informação, eu sempre utilizo e aconselho que os consumidores também façam utilidade do site Reclame Aqui. Esse site sempre traz experiências de pessoas que compraram nessas lojas e sempre que eu visualizo que aquela loja é pouco reclamada, que não tem reclamação, é um bom indício de que essa loja ela age de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Porque uma boa empresa, né, empresa que se preza, ela não quer participar desse ranking negativo, né, doutora? Ela tem que fazer alguma coisa para solucionar aqueles problemas. Exato. Hoje, o que a gente considera que o maior termômetro para que se resolva isso não é uma regulamentação maior do Estado, mas sim uma maior atitude do consumidor. Então, o consumidor, a partir do momento, como o colega falou, que ele deixa de comprar, isso afeta diretamente no valor econômico da empresa. Então, a empresa ele busca mecanismos internos muito mais rápidos no sentido de solucionar problemas pontuais. Então, a dica é que o consumidor evite a aquisição de empresas que têm um histórico ruim de em relação ao consumo. Quando a gente fala, né, em relação de consumo, em prestação de serviço, muita gente compreende essa relação de consumo quando a gente pega uma quantia e paga aquela empresa, né, dinheiro ou em cartão de crédito. É mais que isso a relação de consumo? Existe ali também uma negligência, né, uma má prestação de serviço no serviço público e o consumidor também desconhece esse direito que ele tem? Sim, não só a relação que ofere a entrega de dinheiro e a recebida de um produto ou serviço é consumerista. Toda relação que envolve fornecedor e recebedor e o destinatário final desse serviço é uma relação de consumo. O recebimento de serviço de energia elétrica é uma relação de consumo. Não só o ato de você ir ao shopping, em uma loja, comprar um produto, isso é consumidor, isso é ser consumidor. Toda relação que envolve fornecimento e recebimento, tanto de produto como de serviço, é também uma relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse tipo de relação, né, que você tem direito quando é um serviço público prestado, muita gente desconhece mais ainda, né, doutor? Exato. A gente sempre recomenda que leiam o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Ele trata exatamente do serviço prestado pelos entes públicos, que é um serviço como outro qualquer. Não deixa de ser, porque é privado que vai estar atingido pelo Código de Defesa do Consumidor. O público também. Qualquer serviço público, ele deve ser atendido às normas do Código de Defesa do Consumidor, como está previsto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Porque numa loja a gente procura ali, né, o gerente, um chefe imediato para tentar solucionar aquele problema, mas num serviço público, né, às vezes a gente não chega nem no atendente, né, às vezes tem alguns serviços que a gente tem essa certa dificuldade. Aí o que é que ele deve fazer, esse consumidor? Deve procurar a ouvidoria, seria um canal importante? Ou a corregedoria desses órgãos para que ele faça a reclamação, formalize por escrito essa reclamação, fique com a cópia dessa reclamação em nome do protocolo. E caso isso não venha a ser resolvido, ele pode procurar até mesmo o Ministério Público e denunciar esse fato por descumprimento ao dever, ao direito dele. Inclusive, a existência de SAC é fruto de um decreto federal que exige que toda empresa que preste um serviço básico, ela tenha um canal que o consumidor consiga se comunicar diretamente e contar suas dificuldades. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. E hoje no programa estamos falando sobre direito do consumidor. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia.
Oi, Valdisson, uma ótima sexta-feira para você e para vocês que estão nos acompanhando. A gente trouxe uma informação do Correio Brasiliense. Portabilidade de crédito é um direito do consumidor, mas é preciso cuidado. A portabilidade de crédito ocorre quando há transferência do débito de uma instituição bancária para outra. É uma possibilidade de quitar a dívida pagando menos. Em novembro do ano passado, foram feitas mais de 200 mil operações de portabilidade aqui no Brasil. Para as pessoas que desejam fazer a troca, é importante pesquisar bastante antes. O consumidor deve ficar atento às taxas de juros e também ao índice de reclamação da empresa nos órgãos de proteção ao consumidor. Para alguns especialistas, vale a pena tentar uma renegociação com o credor inicial. Mas se o consumidor preferir a portabilidade, é preciso negociar as condições da nova operação com a instituição financeira interessada em conceder o crédito. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Para vocês, uma ótima sexta. O nosso encontro é na próxima segunda-feira. Voltamos com você, Valdisson. Até segunda, Tânia. Obrigado pelas informações. E a gente segue aqui com outras informações sobre o tema Direito do Consumidor. Você que está em casa, tem dúvidas, já pode participar. 991774828 é o nosso WhatsApp. Você acessa, deixa lá a sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente vai repassar para os nossos convidados. Então, você que tem dúvidas, geralmente utiliza ali a internet como fonte de pesquisa, mas muita atenção, porque na internet tem muitas verdades sobre o tema, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você, pode ainda piorar a sua situação, né, nessa relação de consumo. A partir deste momento, vamos mostrar aqui no nosso telão algumas afirmações e a gente vai contar com a ajuda dos convidados para que a gente entenda se é mito ou é verdade. Vão falar e vão trazer também uma explicação. E a primeira tela aparece o seguinte: o consumidor tem 7 dias para devolver um produto, né? Não importando ali o motivo dessa devolução. Isso aqui é mito ou verdade em relação à troca de um produto? Prazo de 7 dias serve para qualquer situação, não importando ali o motivo? Na realidade, assim, a pergunta ela tem que ser dividida em 2 partes. Eu tenho que distinguir o que é compra presencial e o que é compra virtual, tá certo? Então, nas compras não presenciais, são aquelas que são feitas pela internet, por catálogo, que o consumidor não tem a possibilidade de apalpar o produto, cabe o direito de arrependimento, independentemente do motivo, tá certo? Entretanto, se a compra for presencial, isso não se aplica, é mito. Ele não pode devolver, não tem esse direito de arrependimento, não. Ok, muito bem explicado. Vamos agora a uma próxima tela. Temos outra informação. Será que é mito ou é uma verdade? Sobre a taxa de remarcação de passagens aéreas. Ela pode ter o valor que as companhias aéreas quiserem? Quando se trata de remarcação, mito ou verdade? Na verdade, as empresas de transporte aéreo não podem cobrar valores abusivos. É normal e até recorrente que as taxas sejam cobradas. Todavia, existe possibilidade, por exemplo, do consumidor, se quiser antecipar seu voo, por exemplo, no mesmo dia, dependendo da disponibilidade de assento, ele consiga fazer isso gratuitamente. Outra coisa é que a taxa ela varia de empresa para empresa. Só que essa taxa, repito, ela não pode ser abusiva. Não pode ser da forma que a empresa quiser ao bel prazer. Tem muita coisa mudando, né, em relação a passagens aéreas. A gente teve aí, né, essa mudança em relação a comprar passagem, sem despachar, né, essa bagagem. A expectativa de que houvesse ali uma diminuição no valor, né, dessa passagem, mas a gente na prática não vê isso. O que é que vocês poderiam pontuar, já que a gente falou, né, sobre passagens aéreas? Na realidade, a Resolução 400 ela ainda é bem discutida, inclusive por projetos na própria OAB e com relação ao legislativo também. Então, a Resolução 400 ela vem aferir vários direitos do Código de Defesa do Consumidor, inclusive normas internacionais. Então, é por isso que nós continuamos a luta no sentido de trazer efetividade ao Código de Defesa do Consumidor perante essa Resolução 400 da ANAC, em virtude desse retrocesso nos direitos do consumidor. Ok. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação. Será que é verdade ou se é um mito, né? Apenas em casos em que o credor não acionar a justiça, as dívidas têm prazo ali de prescrição? Mito ou verdade? Na verdade, em relação a essa afirmação, quando o credor ingressa com ação judicial,
nos termos do Código Civil, ele suspende a prescrição. O prazo de prescrição para as relações consumeristas é diferente, é de 5 anos, por causa da norma especial que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, se o credor entrou com ação contra, cobrando, exigindo um débito, essa ação, essa prescrição, ela vai estar suspensa. Então, não apenas em caso que o credor não acionar a justiça, as dívidas têm prazo de prescrição. Na verdade, se o credor não entrar, as dívidas prescrevem, mas se ele entrar, aquela prescrição é suspensa. Todavia, o nome do consumidor só deve ficar nos órgãos do SPC e Serasa durante 5 anos. Aí fica durante 5 anos, né, no SPC e Serasa. Após isso, o nome, como fala, né, ele é limpo, né, o nome volta a ficar limpo, mas tem alguma restrição por trás disso, sem ser SPC e Serasa? Porque tem consumidor que já compra mal intencionado, né, sabe que não vai poder pagar aquela compra, aí faz uma compra no valor alto, não paga porque daqui a 5 anos vou voltar a ter crédito de novo na praça. Na realidade é o seguinte, a prescrição do crédito começa a correr a partir da data do vencimento da dívida. Porém, como o colega falou, se for ajuizado, eu tenho uma suspensão. Entretanto, esse prazo de 5 anos que ficam no Serasa não impede que aquela empresa fique com essa restrição interna na empresa dele. O banco tem costume de fazer isso, né, as instituições financeiras. Então, naquela instituição, ele vai ficar com o crédito restrito. Entretanto, passado esse prazo, aquela dívida que existia, de fato, ela está prescrita, se o credor não tomou nenhuma atitude de cobrar esse crédito judicialmente. E antes de prescrever essa dívida, eu acho que essa empresa ela oferece vários serviços, né, várias oportunidades para que aquela dívida seja quitada, né, tem ali alguns descontos, tira juros, tira multa. É interessante que esse consumidor ele tem interesse de solucionar isso antes de prescrever. Sim, tem que acontecer assim, né? Inclusive pela lealdade, né, pela boa fé, como a gente vive esse momento no país, de busca pela ausência de corrupção, e justamente pelo que eu falei de boa fé. Se você compra intencionalmente, como você bem disse, na intenção já de ficar inadimplente esperando os 5 anos, isso é uma tremenda falta de boa fé. As pessoas têm que ter cuidado em relação a isso e também ter cuidado em relação às propostas enviadas pelo banco após o prazo de 5 anos. Uma vez a dívida prescrita, essa obrigação, como se diz no direito, vira uma obrigação natural e carece de exigibilidade. Então, se você for cobrado depois desse prazo, isso pode acarretar danos. Isso. Inclusive, nós temos vários casos que nós temos conhecimento que existem empresas de cobrança que efetuam a cobrança por teleatendimento para os consumidores de débitos já extintos. Quando a gente diz assim, prescreveu, aquele débito deixa de existir. Eu não tenho mais a obrigação de cobrar, nem ele tem como me inscrever nos órgãos de proteção ao crédito, nem tem como mais cobrar em juízo essa dívida. Porém, eles lançam no banco de dados dessas empresas de cobrança e eles ficam tentando vencer pelo cansaço. Uma dica que nós damos é que anotem os números dos telefones e façam as reclamações, se forem financeiras, aos órgãos, como o Banco Central, e se forem empresas comuns, que utilizem pelo menos ou o PROCON, da sua localidade, ou a ferramenta que é o consumidor.gov.br e reclamem dessas empresas, porque a cobrança passa a ser abusiva. E quando essa cobrança, né, de débitos de terceiros, por exemplo, às vezes as pessoas descobrem o telefone, né, você conhece fulano de tal, é tal empresa e quer que ele entre em contato com a gente. Se torna abusiva também essa cobrança quando se trata de outras pessoas, mesmo que conhecidas? Sim, inclusive é constrangedor, afeta os direitos da personalidade em relação a quem recebe a cobrança que não pertence e também em relação a outra pessoa que tem a sua privacidade maculada com essa disseminação de suas informações pessoais. Exato. Ok. Vamos à próxima informação, ótimas explicações. Temos aqui outro ponto para a gente saber se é mito ou verdade, que é a cobrança ali do cover, né? O covert artístico. Ele deve ser anunciado, né? Essa cobrança deve ser anunciada de forma visível para a clientela, né? Já na entrada ali do estabelecimento? Sim. Mito ou verdade? Porque às vezes não, isso é verdade e deve ocorrer. O consumidor é pego de surpresa, né, doutor? Isso. Caso não seja informado, o consumidor ele pode exigir que não pague esse cover. Ele tem que ser explicado de quando começa e quando termina e qual é o valor unitário por cada tipo de cobrança.
Próximo ponto, outra tela, mito ou verdade? Olha só, em caso de perda da comanda, né, o estabelecimento ele pode cobrar um valor alto pré-determinado? Mito ou verdade? Essa prática é abusiva, ele não pode, isso é um mito, porque é de responsabilidade do estabelecimento ele conseguir comprovar as compras e conseguir que seja feita a cobrança pelo aquele consumo. Então não é cargo, não fica a cargo do consumidor comprovar o que ele consumiu e quanto ele deve pagar. E também não pode ser cobrada uma multa pela perca dessa comanda. O estabelecimento ele deve ter outros meios de garantir que aquilo que foi consumido seja devidamente pago. Isso se repete, né, quando a gente vai até um estacionamento particular, de um shopping, por exemplo. Às vezes tem lá, né, já a informação, perdeu ali o ticket que comprova a sua entrada, você paga uma multa no valor X. Também não pode acontecer isso? Não pode, isso é abusivo. Ok, próxima tela, mito ou verdade? Olha só, o cliente ele pode denunciar uma loja que anuncia produtos diferentes do que vende? Não só pode como deve, né? Se a propaganda ali é enganosa, o cliente ele pode fazer essa denúncia ou não? Estou errado? Olha, é mais uma questão vamos dizer assim, de ajuste dos consumidores com relação à compra. Se uma loja está ofertando algo que ele não vende, isso é temerário que se cumpra o contrato que ele vá se comprometer a fazer. Ok, próxima tela, vamos ver se é mito ou verdade. Olha só o que diz essa próxima informação. É legal fazer liquidações de produtos cuja validade vence no mesmo dia ou no dia seguinte? Sim, é permitido que a loja faça isso, todavia ela deve esclarecer para o consumidor que esses produtos estão vencendo ou nesse dia ou no dia próximo e que seja bem destacado para que o consumidor, uma questão de risco à sua saúde, ele leve o produto para sua casa achando que normalmente vai durar muito tempo, mas que na verdade o prazo de validade dele é muito curto. Quando, né, põe em risco a saúde, as penalidades a esse estabelecimento, né, que infringe esse tipo de determinação, é maior essa penalidade, doutor? Na realidade, a gente considera que elas são variadas, né? Eu posso ter a penalidade pelo PROCON e posso ter a penalidade pela vigilância sanitária. São dois tipos de questões. Uma coisa que a gente frisa é que em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, existem lojas que vendem produto até vencido. Porque existe aí um estudo científico que alguns produtos você tem um prazo além daquele prazo normal. Porém, assim, as lojas são específicas, como o colega falou, a informação tem que ser precisa, ostensiva, para que o consumidor esteja levando, sabendo o que ele está levando ali e qual o prazo que ele tem para consumir. Além de prazo, vamos falar agora de preço, né? Às vezes tem um preço determinado ali na prateleira, a pessoa pega o produto, quando vai passar no caixa, o preço está diferente. Sempre é para mais, né? Nunca é para menos. Quando acontece isso, você paga qual o valor que está sendo mostrado ali no caixa, ou você tenta ir voltar, ou tirar uma fotografia, ou chamar um gerente? Como é que a gente age diante de uma situação como esta? Na verdade, o consumidor ele deve exigir que o preço a ser pago é o preço que ele viu exposto na hora que ele decidiu comprar o produto. No momento que a oferta foi feita através da etiqueta que está lá, seja porque aquele é o preço errado, ou seja porque aquela mercadoria estava num local errado, mas etiquetado com o valor daquela mercadoria de forma errada em relação ao que acha a empresa, o consumidor ele deve pagar justamente aquilo que ele acreditou que era o valor na hora que ele decidiu comprar. Então eu sempre aconselho que as pessoas, se houver divergência, ele fotografe o local onde está a mercadoria, que dê para pegar também o preço pelo qual ele acreditou ser na hora que ele desejou comprar o produto. E só destacando, né, o que foi falado, o preço que vale é o mais baixo. E uma das coisas que a gente percebe muito em supermercado e em loja é a confusão de preço nas prateleiras. Isso, inclusive, é motivo de autuação pelo PROCON, caso seja denunciado. Então, o consumidor ele deve, na hora de comprar, além dele verificar o preço que está em letras maiores, ele verificar a descrição do produto que também deve estar nessa etiqueta. Que às vezes, como foi falado, há mudança ou há alguma pessoa que bate nessa etiqueta e troca, e isso pode haver confusão nesses produtos. Ótimas explicações. Vamos agora à última tela para a gente saber se é mito ou se é verdade.
É chato, mas não ilegal a loja cobrar valores quebrados ali, não entregar um troco ou oferecer produto como balas, por exemplo? Na verdade, é ilegal. A moeda corrente no Brasil é o real. Então, as lojas não podem dar como troco balas, por exemplo. Isso caracterizaria uma venda casada. Porque se você desejar comprar alguma coisa, além disso, você ainda tem que levar um outro produto da loja. Então, em benefício do consumidor, sempre que um número for quebrado e ele não tiver troco, deve ser arredondado a menor para benefício do consumidor. E até outro detalhe, né? Pelo Código Civil, o credor ele não é obrigado a receber outra forma de pagamento, além daquela que está estipulada, ou seja, dinheiro. Então, o consumidor, da mesma forma, ele não pode receber outro produto de troco, né? Ele tem que receber o valor da diferença. Ou, se não, como se não tiver troco, tem que ser arredondado para baixo. Quais outros exemplos a gente poderia repassar para quem está em casa nos acompanhando sobre venda casada, né? O que é que mais entra nesse termo, né, de venda casada? O que é que mais a gente compreende? O que logo me vem em mente é a contratação de seguros. Quando você compra um celular, por exemplo, muitas vezes eles querem embutir um valor referente a um seguro daquele produto. Então, se você se sentir obrigado de comprar um produto e para levar ele tem que pagar outro valor ou levar outro produto, isso caracteriza uma venda casada. O outro caso que é comum são aquelas consumações mínimas em restaurante, que isso aí também é uma venda casada, isso daí não deve existir. Outros são os combos de serviço de telefônica, quando ele não oferece aquele serviço individualizado, isso é venda casada também. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa pode mandar ainda sua pergunta, 99177-4828. Daqui a pouquinho vamos ler a sua dúvida e responder ao vivo. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a gente dá sequência aqui nesse bloco do programa explicando mais sobre o direito do consumidor. Você, consumidor, já fez algum empréstimo, por exemplo? Tem algumas dúvidas sobre empréstimo, cobrança, juros? Tudo isso, quem vai nos auxiliar a tirar suas dúvidas sobre este tema é o nosso terceiro convidado que já está aqui no nosso estúdio. Vou apresentá-lo, Renato Vilela, ele que é especialista e comentarista em empréstimos consignados, já está aqui ao meu lado e a gente vai aprender mais sobre isso. Ele faz parte do Sistema União, né? Sistema União, e a gente vai explicar para quem está em casa. Muita gente tem dúvidas sobre essa temática. Sim. Empréstimos consignados, empréstimos pessoais, tem uma diferença? Como é que a gente começaria, né, a falar sobre isso para os nossos telespectadores? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Valdson. Bom dia aos colegas aqui presentes. Bom dia aos telespectadores. Existe, sim, uma grande diferença entre empréstimo consignado e empréstimo pessoal. O empréstimo consignado tem as suas limitações, que se restrita a servidores públicos, funcionários públicos, aposentados e pensionistas. E também trabalhadores regidos pela CLT com contratos privativos com algumas instituições financeiras. Qualquer pessoa, né, que está passando por um aperto financeiro, por exemplo, ela pode fazer um empréstimo consignado ou um empréstimo pessoal? O empréstimo consignado é feito, eu acabei de falar. Sim. Ela é restrito a esses... Mas precisa assim de uma margem, por exemplo? Sim. O meu salário tem que ser a partir de X para poder tirar uma quantia específica? A princípio, foi aprovada uma lei, 13.172, de 2015, que majorou aí de 30% para 35% a margem para consignar o empréstimo consignado. Daí, o pensionista, o aposentado, ele pode sim fazer do seu salário, render dele 30% e especificamente 5% para o crédito de cartão consignado. A gente tem aqui algumas telas para ilustrar ainda mais o nosso bate-papo, né, sobre o tema direito do consumidor em relação a empréstimos consignados. Ali fala sobre cartão de crédito, fala também sobre cheque e o Renato vai nos explicar, né, esses números. Afinal de contas, sim, quando se fala em números, né, jornalista às vezes fica meio que perdido, né, em números, mas aí você entende sobre o assunto. Explica para a gente, né, a finalidade aqui de mostrar esses números. O que é bastante interessante aqui de analisar é que o empréstimo consignado,
o que é atrativo é a taxa de juros, que ela é bem diferente das que aparecem aqui. O cheque especial, por exemplo, o cartão de crédito, o cartão rotativo, o cheque especial. Então, é indicado para que o crédito consignado ele seja proposto, que você venha adquirir ele após você fazer uma análise financeira, para que daí você não entre nessas taxas aqui e depois você vai estar aí com o seu nome no órgão de proteção ao consumidor. Então, esses números seriam mais ou menos assim, uns juros aproximados, Juros né? aproximadamente. O cartão de crédito hoje ainda é muito mais alto, né? Sim, hoje já não é mais esses juros, já chega a quase 300%. Cheque especial também. Aproximadamente também. Crédito, né, garantia imobiliária é o que tem menor juros. Sim. No caso do empréstimo consignado, fica ali, né, em penúltimo aqui, nesse nosso gráfico. Então, mostra que é ainda mais vantajoso, né? Se você tem várias dívidas, no caso, contrair um empréstimo para quitar as outras dívidas, seria algo racional fazer isso? Sim. É importante que o empréstimo consignado ele venha servir como um socorro quando você está bastante endividado e ali você vai pagar uma taxa menor, questão a sua dívida atual. É bastante importante nesse sentido. Antes de fechar o contrato, quais recomendações que a gente poderia repassar para quem está em casa? O que é que deve ser observado para após fechar esse contrato, né, assinar esse contrato, a pessoa não se arrepender? Daqui a pouco a gente vai perguntar aos convidados se tem direito de arrependimento quando se faz um empréstimo consignado. É importante que na aquisição desse contrato seja feita toda uma leitura, seja analisado as instituições financeiras, para que você aí analise a questão de crédito, de taxa de juros de empresas para empresas, porque ela aí não é uma taxa fixa, e também a questão do trabalhador privado, que é regido pela CLT, que ele tem que ter o cuidado em uma cláusula contratual, que aí ela exemplifica que na questão de ele ser demitido, ele vai deixar 30% da sua rescisão para amortizar a dívida ou provavelmente para quitar. Aí quem fez esse contrato, né? Assinou esse contrato, não leu, não prestou atenção ali em várias cláusulas, tem o direito de arrependimento ou não? Olha, o direito de arrependimento, como eu te falei, é para aqueles casos de compras não presenciais. Tá? O que ele tem direito é um direito de distrato. E para que isso ocorra, ele tem que realmente fazer uma avaliação, porque vai ter penalidades nesses contratos, são penalidades legais. Então, é importante que antes dele contratar, ele veja com bastante cautela a viabilidade do negócio que está sendo feito, até para que não comprometa a sua renda. Como o colega falou, esses empréstimos eles devem ser adquiridos numa necessidade. E a maior utilização hoje é para quitar débitos com as correções maiores. Então, como a taxa de juro do crédito consignado, do empréstimo consignado, ela vai variar aí de 1,5% até, no máximo, 5%, que a gente vê em algumas instituições. Porém, nesses casos que são de aposentados ou que são regidos pela norma do INSS, eu tenho um teto, que é até 2 e poucos por cento, máximo mensal, e anual não ultrapassa os 28%. Então, nessa questão, o consumidor ele deve se ater a esse cálculo para poder amortizar a dívida de um percentual de correção maior. Quer complementar também? Tem alguma observação para a gente enriquecer ainda mais o nosso bate-papo? Sim, sem dúvida. De fato, a palavra de ordem é cuidado. Sempre que você for comprometer a sua renda, até porque o empréstimo consignado é regido pela Lei 10.820 de 2003, que foi modificada em 2015 quase que inteira, ele trata da possibilidade da penhora de parte do seu salário, que a princípio é impenhorável, mas é uma concessão feita através dessa lei que foi citada, mas que a pessoa tenha ciência de que se ele comprometer, por exemplo, 30% da sua dívida, ele vai passar a viver durante o prazo do empréstimo com 1/3 a menos do seu salário. Muito importante que tenha ciência disso. Quem está em casa nos acompanhando, pode procurar um especialista em empréstimo consignado para analisar esse contrato, ou o ideal é que se procure um advogado, especialista em direito do consumidor, para dar esse auxílio, né? Porque nem sempre, quando se vai fechar esse contrato do empréstimo, as informações elas ficam bem claras, né, para esse consumidor. Ele faz pela necessidade, faz ali na correria e não lê direito esse contrato. Um especialista pode ajudar quem está em casa nos acompanhando? Sim, pode ajudar. O advogado também ele pode ajudar, porque ele tem a competência para analisar esse contrato. E é bastante importante, como o doutor falou,
você tem que analisar o que você vai deixar disponível durante esse prazo do empréstimo que você vai fazer. Esses 30% que vai ali penhorar aí essa porcentagem de 1/3, como ele falou, do seu salário durante, às vezes, 60 meses, 72 meses. É importante que antes de assinar qualquer contrato, que seja feito, sim, a análise do contrato, as cláusulas contratuais, para que depois não venha aí uma novidade, um arrependimento. Desses últimos tempos para cá, né, houve um aumento de pessoas fazendo esses empréstimos, esse tipo de empréstimo? Sim. Com base no ano passado, no mês de junho do segundo semestre, cerca de 33 milhões de brasileiros chegam a fazer o empréstimo consignado, levando em consideração também a situação que se encontra o nosso país. O que é que mais faz um especialista e comentarista em empréstimo consignado para quem está em casa entender um pouco mais sobre a função? Primeira vez que a gente traz aqui no nosso programa, né, um especialista e comentarista em empréstimo consignado, e a gente explica para quem está em casa quais as principais atribuições desse profissional. Nós, com essa atribuição bastante relevante e de importância, porque tratamos com dinheiro, né, do contribuinte, dos pensionistas, enfim, dos trabalhadores, ter a ele como passar para ele as informações, o caminho correto que ele deve andar, por onde ele deve prosseguir, para que daí ele não venha a ser surpreendido lá na frente com algumas empresas captadoras, entendeu? Para não ser surpreendido e daí ser pego com taxas abusivas, taxas que não seriam cabíveis para tal contrato. Então, essa é a nossa função, passar a orientar referente a esses empréstimos, dentre outros. Esse aposentado ou pensionista que está acompanhando agora o nosso programa, às vezes passa na rua, né? As principais ruas aqui da região metropolitana mesmo, e às vezes alguns são abordados por pessoas oferecendo esse tipo de serviço e às vezes pedem a documentação, número do benefício, às vezes identidade, CPF, para fazer ali uma simples simulação. Esse aposentado e pensionista, ele deve fornecer esses documentos, mesmo não querendo aquele empréstimo, só para ver mais ou menos quanto é que ele poderia retirar? Não. A simulação não exige nenhum tipo de apresentação de documento. E nós recomendamos que ele não apresente qualquer tipo de documento que identifique nem crédito e nem a pessoa. A simulação ela tem que ser espontânea e não pessoal. Muito importante essa recomendação. Tem muita gente participando aqui no nosso WhatsApp. A gente vai começar, né, repassar algumas dúvidas sobre empréstimo consignado. Tem a participação da Eli Claudino. Ela queria saber o seguinte: qual a atitude, né, do consumidor? Deixa eu só lembrar que são mensagens de texto. Tem muita gente ligando aqui para o nosso WhatsApp. Não ligue, só mande mensagem de texto. Qual a atitude do consumidor quando é feito ali um consignado em sua aposentadoria sem o seu conhecimento? Você só tem conhecimento através de descontos na conta corrente. O aposentado vai ao INSS, faz um BO, inclusive na Polícia Federal. Mesmo assim, os descontos do pagamento do consignado continuam esses descontos, levando o aposentado a perder qualidade de vida. Deu para entender mais ou menos a colocação aqui da Eli Claudino? Quando acontece isso, a pessoa deve fazer o quê? Ela fala que não fez o empréstimo, mas está debitando ali na conta dela. E além disso, ela disse que procurou o INSS, inclusive a Polícia Federal também, mas até agora nada foi feito e continua ali a cobrança indevida. De fato, como você bem falou, essa cobrança é indevida, até porque o salário é impenhorável, a não ser que ela desejasse o fazer através do empréstimo consignado. Não existindo nenhum contrato que autorize o banco a fazer essa subtração do valor, ela deve procurar a instituição bancária. Como ela não tendo sucesso, o único meio possível seria ou através dos órgãos de defesa do consumidor ou, mas principalmente nesse caso, através de uma ação judicial. Procurar um advogado ou a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco para solucionar esse problema. Afinal de contas, esses descontos são ilegais e provavelmente deve ser através de uma instituição criminosa de estelionato nesse sentido. É porque é difícil, né, a gente entender como é que a pessoa tem acesso, né, à conta corrente, ao número do benefício, a todas essas informações sem autorização desse aposentado ou pensionista. É uma situação complicada, né? Bastante complicada, sim. Mas hoje a polícia já tem investigado que existem listas de venda desses dados. Então, o consumidor ele deve ser bem rápido em comunicar o fato à instituição pagadora, no caso o INSS, e imediatamente ele deve procurar um advogado de confiança dele
para que notifique a instituição financeira que está lançando esse crédito. Com base nesses 2 documentos, ele já está apto a pedir uma antecipação de tutela na via judicial, a fim de suspender os débitos dessas parcelas na conta corrente dele. A gente tem outra tela aqui para aprender mais sobre o tema. Vamos conferir o que é que diz a próxima tela. E o nosso convidado, que é especialista e comentarista em empréstimo consignado, vai explicar para a gente, né? Primeiro, é uma diferença entre consignado e pessoal, vantagens, seriam isso? Seria isso? Aqui mostra aqui quais são os benefícios do crédito consignado e do pessoal, certo? Aqui o aposentado, o pensionista, ele pode fazer sim o seu empréstimo, ele não se preocupar com a data de pagar, como mostra aqui no pessoal, certo? Ele tem, sim, fica sujeito a lembrar da data de pagamento, que às vezes sujeito ao atraso e à inadimplência. Aqui mostra a economia, certo? Dos juros, com base ao mês, 2,75, e o pessoal chega a 4,5. O controle do orçamento, que é o valor da liberação, né? Aqui você pode perceber que o risco ele é bem maior. De endividamento. Entendeu? Porque a margem ela não tem esse limite como é previsto em lei, de 30%, falta acrescentar aqui mais 5% do cartão de crédito consignado. Porque quando é consignado, o banco ele tem uma garantia maior por conta, pode ser um servidor público, dificilmente ele vai ser demitido, né? Só se for por algum problema de força maior. É o que torna mais atrativo e até a segurança para as instituições financeiras em conseguir baixar essas taxas de juros para esses consignados aqui, porque eles conseguem ter a segurança que vão receber esses valores. Ok, vamos seguir aqui com mais participações. Tem algo a acrescentar mais sobre isso aqui? Só uma orientação a todos que estão em casa, para que eles se atenham sempre na hora do contrato, não, feito o doutor acabou de mencionar, não ser abordado nas ruas por captadores de certas instituições financeiras e que daí procure as instituições legais previstas e também fazer pesquisas no Banco Central para daí analisar as tarifas, as taxas e fazer talvez uma simulação de uma instituição financeira para outra. Aí quem está em casa, se tem interessado, nunca ter ouvido falar em especialista e comentarista de empréstimo consignado, falou que pode ter uma ajuda desse profissional. Onde é que se encontra, né? Esse profissional, onde é que encontra o Renato Vilela? O Renato Vilela hoje ele está localizado lá no Trader Center 3, lá no Rio Mar, certo? Torre C. E aí eu posso depois passar o meu contato, o meu e-mail e, se possível, qualquer dúvida mais, a gente poder sanar e poder orientar de uma forma que venha contribuir e venha tirar os consumidores, os aposentados, que são os mais lesados, para a questão desses estelionatários, entendeu? E ter essa dificuldade de você não aderir a esse empréstimo, mas vir descontando em seu salário. Ok, temos uma pergunta, né? Tem muita gente participando ainda sobre empréstimo consignado. A dúvida do telespectador que não quis se identificar é a seguinte: para os aposentados e pensionistas, né, o consignado ele só está disponível apenas na Caixa Econômica. Posso pegá-lo em outros bancos também? Sim, isso aí tem que ser analisado. Mas as outras instituições também, elas têm sim, são adeptas a analisar a questão, se dependendo da margem que esteja disponível, sim, poderá ser feito sim em outras instituições. Cada uma, né, tem um juros a cobrar? É diferente os juros de vai variar de uma empresa financeira para outra, e aí é o que é importante, você fazer a simulação. Você ir ao determinado instituição financeira e procurar saber quanto é a porcentagem de juros ao mês. E daí você vai fazer essa simulação e ver qual é adepta ao seu orçamento financeiro. E o telespectador que está nos acompanhando já tem um empréstimo consignado, tem algumas instituições financeiras que oferecem a compra, né, daquela dívida, refinanciando aquele empréstimo e dando outro valor. É racional fazer isso? É indicado fazer isso? Veja bem, é indicado em algumas situações. Algumas situações, por exemplo, do funcionário privado. Ele, após a sua demissão, o término do seu contrato, ele vai deixar 30% da sua rescisão para ou quitar ou amortizar aquela dívida. Porventura, vem acontecer que aqueles 30% deixados, ele não venha quitar o valor. E aí é indicado que ele procure a instituição financeira, faça um refinanciamento para que daí diminua aumente as parcelas e diminua a taxa de juros para que daí ele não fique com a inadimplência. Então teria que ser analisado caso a caso.
Ok, a gente agradece aqui a participação Obrigado. do nosso terceiro convidado, Renato Vilela, ele que é especialista e comentarista em empréstimos consignados. A gente agradece e deixa agora o espaço aberto para o último recado, considerações finais. Olha ali para aquela câmera e pode passar o recado para quem está acompanhando. É importante a todos que antes, eu friso bem, para que todas as vezes que for feito o empréstimo consignado, que ele venha a ser analisado todas as cláusulas contratuais, em casos de dúvidas, eles procurem os responsáveis, os competentes, que podem ser advogados ou os especialistas financeiros. Obrigado, foi um prazer poder contribuir com informações e debate aqui com todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Renato. Volto mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigado. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às vagas que vamos mostrar a partir deste momento. Olha só, uma vaga para analista de recursos humanos, uma oportunidade para você preencher essa vaga. A exigência é que você tenha ensino superior incompleto, 6 meses de experiência, salário R$ 1.100. Uma vaga para analista de recursos humanos. Vamos conferir juntos mais uma oportunidade, agora são duas, olha só. 2 vagas para auxiliar de limpeza, ensino fundamental completo, é a exigência, 6 meses de experiência, salário R$ 954. Vamos conferir qual é a próxima oportunidade, olha só. Agora tem uma vaga para encarregado de manutenção, uma vaga, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.363 é o salário. Uma vaga para encarregado de manutenção. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, desejo a você boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa respondendo as dúvidas. Chegaram várias perguntas através do telefone, linha interativa e também através do WhatsApp. Vamos ver de quem é a primeira pergunta aqui no nosso telão. José da Silva, de Vila Tamandaré, ele que tem 83 anos, ele fala o seguinte: há 2 meses fiz uma compra em uma livraria no shopping. Paguei à vista e o produto ainda não chegou na loja. Eles avisaram que estaria no estabelecimento, mas já fui 5 vezes e o produto não chegou. O que é que eu devo fazer? José da Silva, de Vila Tamandaré. Nesse caso, ele tem algumas opções. Ele pode pedir o cancelamento desse contrato e a devolução do dinheiro dele corrigido, ou ajustar um outro prazo com a empresa para que ele seja entregue esse produto. Deu prazo, se ele está esperando tanto é porque ele tem muito interesse nesse livro, né? Aí a gente já vê uma certa insatisfação dele, mesmo assim ele ainda está esperando, mas quer que tenha uma solução para esse problema dele, né? Foi bem explicado aqui. Quer complementar também? Sim, inclusive, havendo a devolução do dinheiro, é importante que esse dinheiro seja corrigido, uma vez que o valor pago à época já não reflete mais no valor real hoje. O consumidor também tem direito a ter esse valor devolvido, corrigido monetariamente. Cabe também uma indenização a esse consumidor por conta desse não cumprimento do prazo? Nesse caso, não. Às vezes a gente até recomenda que ele procure a própria rede social dessas empresas e exponha esse problema dele nessas redes sociais. Tem surtido bastante efeito na prática para a resolução desses problemas. Ok, ótima dica. Vamos ver de quem é agora a próxima pergunta. A pessoa não quis se identificar, mora em 2 Unidos e fala o seguinte:
Meu filho, ele é especial, mas fizemos ali 4 empréstimos consignados no nome dele e ele assinou. Mas agora ele está ficando quase sem dinheiro porque desconta esses empréstimos todos. O banco não aceita acordo. Podemos entrar na justiça para cancelar os empréstimos? Na verdade, não. A pessoa deveria, como nós falamos aqui no programa, ter cuidado com o endividamento. Afinal de contas, quando você faz um empréstimo consignado, você tem que ter ideia de que depois você vai ter outras dívidas, outro comprometimento da sua renda. Nesse caso, a melhor opção seria renegociar com o banco e ver caso a caso a opção de transformar toda essa dívida em uma dívida só. Às vezes existe, como você falou nesse programa, a compra da dívida por outra instituição financeira, mas sempre tendo cuidado com o custo efetivo total deste contrato. Só complementando, a gente nesse caso, como foi falado, eu tenho que saber se é empréstimo consignado ou se é um empréstimo pessoal. Se ele for consignado de fato e de direito, esse empréstimo consignado, esses 4 empréstimos consignados, ele não pode ultrapassar o percentual de 30%. Caso seja empréstimo consignado de fato, ele deve, e ultrapassar os 30%, ele deve procurar os órgãos de proteção ao consumidor, fazer essa denúncia, e aí, em juízo, ele vai poder reduzir o percentual que ultrapassar desses 30% para um valor que seja condizente. Porém, se for empréstimo pessoal, como o colega falou, não existe esse limite de 30% para a contratação. Aí o melhor que tem a fazer é realmente buscar uma renegociação. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra dúvida também, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: todos os dias o banco me liga fazendo cobranças. Quero fazer acordo, mas eles só aceitam o pagamento total da dívida. Já fui até o PROCON com todas as documentações, mas o banco não deu resposta. Quero pagar, mas não tenho o valor total da dívida. O que é que eu devo fazer? É importante ela ter ciência que, uma vez procurado o PROCON, que é um órgão do Poder Executivo, da administração, ele não tem o condão de exigir que a empresa cumpra essa obrigação. Você também não pode obrigar ninguém a receber o valor, a não ser através de uma ação de consignação e pagamento. Se ela deseja realmente quitar a dívida, ela tem que continuar com as tratativas, as negociações, também sempre ciente com o prazo de prescrição dessa dívida, uma vez que, passando esse prazo legal de 5 anos, ela não venha pagar uma dívida que já está extinta, a não ser que ela queira, no popular, ficar limpa com essa instituição financeira. Como disse bem o doutor, eles têm o costume de negativar internamente essa pessoa. Ela também tem que ter cuidado, só a título de esclarecimento, com essas cobranças que não podem ser abusivas, não podem passar do horário comercial e não podem afetar a sua integridade. Outra dica, né? Seria dica também a relação do... Tem mutirões, às vezes acontecem alguns mutirões de pessoas super endividadas, algumas instituições fazem, né, esse tipo de mutirão. É uma dica para essa pessoa que está querendo quitar esse débito, não tem o valor total, quando ela procura um mutirão como esse? Às vezes a Defensoria Pública participa, né? A OAB também chega a participar desse tipo de serviço, de prestação de serviço. É uma dica para essa pessoa também, doutor? Sim, é uma dica. Como foi o colega mencionou, se não conseguiu resolver, continua a tratativa, vá, vamos dizer assim, arrecadando recursos que possa ter uma contrapartida melhor na negociação e aguarde uma possível solução num mutirão desse. Outra estratégia que a gente recomenda é que ele procure a própria agência onde ele tinha ou ele fez esse empréstimo, essa conta, para que o gerente dessa agência abra uma negociação com as empresas de cobrança, que às vezes facilita, dependendo da pessoalidade no atendimento que vai ser dado. Ok, temos agora várias participações através do WhatsApp. A primeira dúvida aqui é do Evandro de Salgadinho, Olinda. Evandro Bezerra quer saber o seguinte: ele queria saber se o comerciante, né, de modo geral, ele pode adicionar um valor acima, né, nas compras de cartão, de crédito e débito. Pronto, o exemplo que ele dá, ele vai comprar um produto e o cidadão fala que à vista é um valor X, mas se quiser passar no cartão crédito ou débito, tem um acréscimo. Isso pode ser feito? Não pode? O que é que a gente poderia responder para o Evandro Bezerra? Na verdade, eu acho que essa é uma das maiores inovações no nosso dia a dia. Muita gente ainda acha que não é possível. Todavia, um decreto que foi transformado numa legislação autoriza agora as empresas, infelizmente,
a fazer um acréscimo todas as vezes que o pagamento for feito de forma de cartão de crédito ou débito. Ok. Outra pergunta em relação ao call center, né? Quantos minutos eu devo esperar para falar com um atendente? Sou cliente de uma operadora de telefonia móvel, mas quando preciso falar com um atendente eu canso de esperar e sempre que consigo, né, essa ligação cai. Nessa situação, o que é que eu devo fazer? Não estou conseguindo fazer um desbloqueio de um plano telefônico. Nesses casos é simples. Ele deve anotar o número do protocolo e após isso, quando tiver de posse desse protocolo, faça um cadastro no site da Anatel e abra uma reclamação, exatamente por deficiência na prestação de serviço. Isso é um dos itens mais recorrentes nas reclamações da Anatel. E, com certeza, rapidamente eles entrarão em contato. Próxima pergunta vem lá do Janga Eli Claudino. Mais uma vez a gente agradece a participação aqui no nosso programa e ela fala o seguinte: todas as vezes que meu pai comprava em um mercadinho próximo à casa dele, eles davam um troco com balas, né? O troco eram balas. Ele anotou todas as vezes e guardava essas balas. Um dia ele foi até o mercadinho, pegou um produto e deu as balas como pagamento. É legal o consumidor fazer isso? Ela falou que o dono do mercadinho não gostou muito não. A gente aqui ficou curioso para saber se ele conseguiu pagar ou não, mas se o procedimento se conseguiu pagar, o procedimento ele foi até justo, mas não é uma maneira, né, correta de se fazer. Na realidade, o ideal é o consumidor não aceitar as balas e requerer ou um desconto para menor ou o valor realmente em dinheiro. Ela falou que não só ele recebeu, né, como pagamento, ele não gostou. Acho que sentia um pouco na pele o que o consumidor sente, né, quando recebe o troco ali com balas e nunca mais ele deu balas como troco. Como nós falamos no início do programa, a lição foi boa. O consumidor ele não pode em nenhum momento se sentir menor. Exatamente. Mas foi uma questão pedagógica, né? Foi boa. Próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: fiz uma compra, dividi nessa compra em 3 vezes e perdi o emprego. Atrasei e o vendedor me falou que se eu não pagasse, ele ia trazer a polícia em minha residência e eu ia ter que pagar. Como é que eu procedo nesta situação? Isso Dividiu aí em 3 vezes. Não foi no cartão, deve ter sido promissória, né? Alguma coisa desse tipo. Dividiu em 3 vezes a compra, perdeu o emprego, o vendedor falou que ele vai ter que pagar e se ele não pagar, vai chamar a polícia até a residência. O que ele deve fazer e como proceder? Na realidade, isso é uma cobrança extorsiva, né? Isso aí é totalmente ilegal. E nesse caso, se há ameaça, ele deve procurar a delegacia do consumidor e fazer essa denúncia. E de lá ele fazer uma queixa também no PROCON. São 2 medidas diferentes. Uma vai pela ameaça, por ser uma cobrança indevida, ilegal, abusiva. E isso aí é um caso criminal. E a outra é um processo administrativo para que eles resguardem com relação aos procedimentos de cobrança. Temos aqui outra participação, também sem identificação. A pessoa fala o seguinte: comprei um aparelho celular e a garantia agora está falando que não cobre quando dá oxidação. Isso é correto? Não é esse tipo de restrição, né, de trocar o aparelho ou colocar ele na garantia? Se está oxidado, ela diz que não garante esse tipo de reparo. Na verdade, o fornecedor, tanto o fabricante e às vezes até o comerciante, ele é obrigado a manter o produto em circulação e também oferecer formas de conserto. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor ele dá 3 opções. Nesse caso, se em 30 dias ele não for solucionado, ele pode escolher outro produto e pagar a diferença, ele pode receber o seu valor de volta corrigido ou ele pode receber um abatimento proporcional do preço. Nesse caso, se ainda estiver no prazo acobertado tanto legal como contratual, ou se ele contratou uma garantia estendida, é dever da seguradora, tanto do fabricante como do comerciante, garantir que ele tenha a utilização desse produto. Nesse caso, só um complemento, de oxidação é um dos motivos mais recorrentes também nas assistências de negativa do cumprimento da garantia. Então, nesses casos que se alega a oxidação, geralmente eles atrelam ao mau uso do aparelho. E nesses casos, cabe a realização de uma perícia. E essa perícia ela tem que ser assistida pelo consumidor. Ou por um assistente, ou então se mandar para um órgão capaz para isso, que no caso o IPEM, para se detectar se essa oxidação foi por motivo de mau uso do consumidor
ou se isso já é uma falha do próprio aparelho. Ok. A dúvida agora é da Elizabeth Maria, ela que mora em Camaragibe, ela quer saber se é legal o estabelecimento só aceitar o pagamento no cartão de crédito a partir de R$10. É uma prática ilegal, abusiva. O estabelecimento ele tem a possibilidade de escolher a forma de pagamento que ele aceita. Mas uma vez escolhida a opção de receber o pagamento em forma de cartão de crédito, ele deve necessariamente aceitar qualquer valor. Ok, outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala que o esposo tentou por 2 vezes fazer o cartão de 2 lojas. Ela fala aqui o nome das lojas e ele não conseguiu fazer esse cartão da loja. Ele está com o nome limpo e ele ficou muito constrangido, porque a pessoa que atendeu ele disse que talvez o cartão foi negado porque ele tem 78 anos. É verdade que não se pode fazer cartão por conta da idade? Ele fala que mesmo, né, negando o cartão da loja, a loja ofereceu a opção do carnê, fazer a compra no carnê. São 2 perguntas, né? Tem essa restrição da idade? 78 anos não pode mais fazer cartão de crédito de algumas lojas? Não, de forma alguma. Isso é ilegal, inclusive é discriminatório. Caso o motivo seja a idade, ele deve denunciar isso aí, inclusive na própria Delegacia do Consumidor e no PROCON. Agora, a análise de crédito é uma questão da própria empresa. E aí existe uma série de parâmetros para que ele valide um crédito a ser concedido para uma determinada pessoa. Então, esses parâmetros, ele depende de cada empresa. Outra participação aqui é do Tiago, que mora em Paulista. Ele fala que realizou a compra de um aparelho celular no dia 26 de fevereiro, em um determinado site. A data de entrega, né, o prazo de entrega seria 13 de março, mas durante esse tempo teve vários aborrecimentos, como o código de rastreio, que só foi postado 3 dias antes do prazo final da entrega. Sendo assim, encaminhou diversos e-mails solicitando o cancelamento e também o estorno, né, do valor no cartão, mas não obteve retorno do site que realizou a compra. O que é que ele deve fazer nesse caso? Procurar os órgãos de defesa do consumidor, e como nós falamos no início, isso é tipicamente uma compra não presencial. Então ele tem o prazo de arrependimento sem nenhuma justificativa, apesar de já ter uma. E também é importante a comunicação com a empresa, uma vez que os serviços de correios, às vezes, eles apresentam alguns problemas, mas não exime o fornecedor da responsabilidade de entregar o produto no prazo prometido. Temos aqui várias participações. Quer complementar, doutor? Não, o caso que ele mencionou é esse procedimento mesmo. Okay. E ele tem o direito de arrependimento. Jailson Jorge está acompanhando aqui o programa. Manda um abraço para o Leandro, que está aqui no nosso programa. A gente agradece aqui a participação. Obrigado. Repassa aqui o reconhecimento do telespectador. Temos aqui mais participações. Deixa eu ver a próxima pergunta. A pessoa não se identificou, mas gostaria de saber se tem a obrigação de pagar uma dívida do meu pai, já falecido há 6 anos. Pois mesmo não deixou nenhuma herança, mas deixou sim uma dívida de um cartão de crédito. É legal essa cobrança, ele pagar por uma dívida que ele não contraiu, uma dívida do pai? Não, é ilegal. A dívida é pessoal. Próxima participação, de quem é? Deixa eu ver aqui, não falou o nome, mas comprou um colchão e o tamanho não estava de acordo com a cama, né? Que comprou essa cama também na mesma loja. A loja trocou o colchão, que ainda não equivale ao tamanho da cama, e a gerente informou que não aceita mais devolução do produto. Trocou uma vez, não deu certo mais de novo, né? E não quer trocar novamente essa cama. O que é que ela deve fazer nesse caso? O problema deve ser solucionado. Não solucionado são aquelas 3 opções que eu falei outrora. Nesse caso, o que me parece mais viável é ela ter o seu valor devolvido, corrigido monetariamente, mas isso vai depender também da sua necessidade pessoal e da vontade que ela vai ter em relação a esse negócio. A conversa sempre é muito importante, né, desse consumidor com a loja, né, quem comprou um produto ou algum tipo de serviço. Nesse caso que você falou do colchão, em juízo nós vimos algumas situações que o consumidor perde o direito. Como a obrigação do consumidor na hora de fazer a compra, ele saber a medida exata do colchão dele, então em juízo, num caso como esse, sendo de forma literal, como você falou, esse consumidor ele perderia facilmente. Agora, se houver algum erro da loja com relação a vender um produto que está em desacordo com o produto que foi solicitado pelo consumidor, aí se aplica exatamente o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. No começo do programa, a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você exige seus direitos de consumidor? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram, 68% responderam que sim, que exigem os direitos enquanto consumidor. 32% falaram que não ou que ainda não, né? Pode mudar diante de tanta explicação que a gente teve hoje aqui no nosso programa. Queria agradecer a você que ligou e participou. Também queria agradecer aqui aos nossos convidados por nos ajudar a entender bem, né, o tema debatido hoje no Assunto do Dia. Dr. Leandro Levi, advogado com especialização, né, em defesa do consumidor. Leandro, muito obrigado pela participação. Fique à vontade agora para o último recado, considerações finais. Muito obrigado, agradeço também à Rede Brasil pela oportunidade, sempre à disposição, e gostaria de frisar que o consumidor sempre busque fazer valer seus direitos que foram conquistados através de tanto custo, principalmente porque é uma pedida atual que essa informação seja cada vez mais disseminada a todos os consumidores. Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro Levi, advogado. Everton Kleber Carvalho, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Seccional Pernambuco. Muito obrigado pela participação. Considerações finais, pode ficar à vontade. Olha, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui explicando. É um objetivo da gestão atual da OAB Pernambuco, fazer a divulgação e a conscientização do consumidor para que ele não deixe perder seus direitos que, como falou o colega, foram muito bem conquistados. E existe um manifesto da OAB Nacional, inclusive, na tentativa de resgatar esses consumidores e lutarem pelas garantias conquistadas, não deixando isso serem ultrapassado por normas de mercado. Então, ficamos à disposição mais uma vez aqui da Rede Brasil para trazer mais informação sempre que possível. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a você que está em casa. Muito obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!